Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos alunas do primeiro período de Psicologia da Unialfa e hoje nós estamos aqui para falar sobre uma área fascinante da psicologia, que é a neuropsicologia. Esse podcast faz parte do nosso trabalho do curso de Psicologia. A disciplina é a Gestão de Carreira com o professor Leonardo Heine e tem o objetivo da gente entender um pouco melhor dentro dessa área, como que funciona, os desafios e a colaboração para a saúde mental. Para isso, hoje a gente tem a honra de receber esses dois grandes profissionais maravilhosos, que é o Helder e a Gabriela. Muito obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos. Obrigado. É uma honra ser convidado. Imagina, é uma honra ter vocês aqui. Obrigada por colaborar conosco. E eu quero começar perguntando para vocês, quando que vocês se formaram, em qual faculdade? Você começa ou eu começo? O senhor. Tá, bom, então. Meu nome é Helder. Me formei na Estácio em 2000 e... Ajudei. É recente, 2024. Pela Estácio. E... foi lá onde eu descobri um pouquinho do campo da neuropsicologia, assim, nos estágios e tudo mais. É uma faculdade muito boa, nesse sentido, voltado para essa área de estágio em neuropsicologia, pelos amigos que eu converso, é a área mais completa, assim. Que legal. E você também, Gabriela? Me chamo Gabriela, me formei na Estácio, colei grau 2023, fevereiro de 2023, e me formei em 2022, né? E, assim, a neuro caiu no meu colo de surpresa. Eu não queria neuro de jeito nenhum. Eu queria hospitalar por tudo nessa vida. E aí, a hospitalar, como a clínica ficou, devido à pandemia, 1 ano sem abrir, quando abriu o estágio de hospitalar, eu acho que foi 5 minutos, lotou as 15 vagas de hospitalar. E aí sobrou neuro. Eu falei, eu não acredito, entre Gestalt e neuro, eu vou fazer neuro. E aí todo mundo falou, Gabriela, é a mais difícil. Falei, tá, mas eu vou. Mas assim, foi uma paixão mesmo, né? Você conseguir ali visualizar dentro da ciência, né? Os transtornos, aquilo que a pessoa passa, aquilo que tá ali na personalidade dela, os traumas, tudo. Conseguir visualizar isso através dos testes, para mim foi fantástico. Ai, que incrível. E parece que você fala isso com tanta paixão que dá para ver nos seus olhos, não é, meninas? Verdade. Sim, nossa. Nossa, que legal, muito interessante. Meu nome é Ellen Jose, obrigado por vocês terem vindo. E eu queria começar com a minha primeira pergunta. O que significa a neuropsicologia? O senhor? Então tá bom. A neuropsicologia, ela é a junção, é um estudo da junção da psicologia com a neurociência. Então, o foco é realmente a gente entender um pouquinho esses aspectos cognitivos, voltado um pouco mesmo para, na minha área que eu trabalho, atuo aí com crianças atípicas, TDAH, reabilitação. Então, o nosso intuito é realmente a gente entender um pouquinho desse comportamento voltado para o campo da neurociência, junto com a psicologia. Então, eu estudo realmente desse campo científico com o comportamento humano aí, certo? Keku Luria lá, né, o pai da neuropsicologia, ele conseguiu perceber que tinha um estudo da mente, mas estava faltando algo, né? Que explicasse melhor esses comportamentos. E aí ele viu ali, através do estudo do funcionamento do cérebro, ele conseguiu explicar melhor, às vezes, alguns comportamentos que nós temos, né? Que nós emitimos. Então, é justamente isso, né, que o Helder disse. É a junção, né, do estudo da mente com os comportamentos através do funcionamento do cérebro mesmo. O que seria, assim, basicamente, por alto, o estudo da neuropsicologia. O estudo da anatomia, né, do funcionamento corporal por inteiro dentro da mente. Muito interessante. Incrível e realmente bem fascinante, né? Sim. É muito interessante essa área, né? Estou gostando bastante. Meu nome mágico. Meu nome é Edna, também sou estudante, né, de psicologia. Estamos cursando o primeiro período. A minha pergunta técnica a vocês é como a neuropsicologia pode ajudar pessoas com TDAH, dislexia e autismo? Agora eu vou deixar para você começar e eu concluo. Então, assim como eu caí de paraquedas na neuro, caí de paraquedas nas crianças atípicas, né?
E o que eu fui percebendo quando eu comecei a trabalhar nessa área? Que, como Lúria disse, né, esses comportamentos das crianças, a gente consegue visualizar melhor e entender melhor, né, o porquê que às vezes uma criança atípica emite tal comportamento, se a gente consegue mapear melhor o funcionamento do cérebro dele. Porque as crianças atípicas, por exemplo, autistas, né, a maior dificuldade delas está nas funções executivas, né, que é responsável pelo planejamento e execução dos nossos comportamentos. Então, se a gente consegue ter um entendimento melhor de como as funções executivas, qual a finalidade dela, para que elas servem, a gente consegue melhor fazer intervenção, por exemplo, na ciência ABA, né, que é o que nós usamos com as crianças atípicas. Então, a gente consegue fluir melhor dentro do processo terapêutico, quando a gente compreende melhor, né? Eu costumo, às vezes, quando eu estou atendendo e a criança faz certo tipo de comportamento, parece previsível, mas não é, porque como a gente sabe de antemão, né, o processo, como que se dá o processo da atenção, o processo da linguagem, o processo das funções executivas. Então, quando ele emite tal comportamento, para uma pessoa que não tem um entendimento maior, pode ser às vezes assustador, mas eu começo até a rir, né? Porque a gente já prevê um pouco de como que vai ser esse comportamento. E isso a gente consegue ter esse domínio melhor por conta, né, dessa neuro, que a gente consegue mapear melhor ali o funcionamento do cérebro mesmo da criança, né? E dentro das funções executivas, né, do autismo, por exemplo, o processo das sinapses, né, que é esses choquinhos ali que a gente tem, que emite ali sinais para o cérebro, emitir tal comportamento, o autista, por exemplo, ele não consegue ter um domínio muito bom, né, sobre esse choquinho, sobre essas sinapses, para a gente emitir tal comportamento. Então, por exemplo, às vezes ele pode ser bem hiperativo, né? Isso entra no TDAH também, por exemplo. E aí, é por isso que é importante a gente entender o funcionamento global do corpo, porque isso ajuda no todo, né? E complementando a Gabi, assim, a gente trabalha muito com o comportamento, né? Estou finalizando a minha pós em ABA, porque é muito importante, mas eu sou especialista em reabilitação e habilitação cognitiva, que está ali também trabalhando com crianças com TDAH, não só crianças, pessoas com TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento principalmente, né, que tem algum prejuízo cognitivo nas funções executivas, que a gente tem as quentes e as frias, que são as frias são as partes cognitiva, atenção, memória, e a quente é mais voltada para a parte emocional nossa. Então, a gente entende que tudo é um pouco de cognição. Com sentidos também, né? Isso. E a gente trabalha com comportamento, mas está surgindo, e já está bem alta, inclusive, uma nova campo da psicologia, da ciência aí, que é trabalhar com a neuromodulação, que é bem isso. A gente tem as sinapses aí, e o TDAH, ele tem um pouquinho dessa dificuldade, alguns outros transtornos vão ter um déficit em alguma área aí da sinapse no cérebro, e a neuromodulação, ela vai vir com o intuito de trabalhar essas sinapses. Então, é algo, em vez de trabalhar só o comportamento ali, que é muito importante, principalmente com crianças atípicas, trabalhar essa modulação de comportamento, vem também com essa intenção de trabalhar a sinapse também. Vocês já ouviram falar? Não, eu ia até perguntar mais sobre isso pra você, que eu realmente não sei as meninas, mas eu nunca ouvi falar. Não, gente, nunca ouviu falar. Eu achei muito interessante, porque parece ajudar na qualidade de vida da criança mesmo, assim. Sim. Como já algo que vocês preveem, tipo, dá pra trabalhar isso com a criança. Então, realmente é algo que muda mesmo, né? O desenvolvimento, a forma de conviver com o outro. Eu achei super interessante. O consultório, ele é mágico, né? Ele vira de tudo um pouco. Então, se a gente está trabalhando dificuldade de socialização, o nosso consultório vai virar ou uma pracinha com algumas outras crianças para trabalhar. Se a questão é dificuldade de atenção, o nosso consultório vai virar uma outra coisa. É bem mágico, é sempre voltado para essa dificuldade, assim.
Sim, é interessante isso que você falou da questão do comportamento, porque muitos pais questionam, né, acerca dos comportamentos das crianças. E quando a gente consegue mostrar para eles, né, dentro da ciência, o porquê que o filho está emitindo tal comportamento, e ele consegue aceitar, isso até favorece o processo terapêutico, né? Porque aí ele compreende, meu filho não está fazendo birra, por exemplo, meu filho não está fazendo algo para se opor, né? A um comando meu, a uma ordem minha, não. Ele está emitindo tal comportamento porque para ele tem um sentido. Então, e isso está envolvido, né, no processo das sinapses ali. Então, se a gente consegue moldar, como o Elder disse, esse processo, isso favorece o todo, na verdade, do desenvolvimento da criança. É uma via de mão dupla, né? Sim. Tanto vocês quanto a família, muito interessante. Já entro na minha pergunta, vou me apresentar, eu sou a Dani, também estou estudando psicologia com as meninas, e estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho com vocês, porque são coisas que a gente vai aprendendo numa conversa que é algo tão leve. Então, assim, fico muito feliz, muito lisonjeada. E a minha pergunta é como que funciona uma avaliação neuropsicológica? Ai, meu xodó. Também tenho muita curiosidade de saber. A avaliação neuropsicológica, ela vai vir com esse... Ai, nem perguntei se eu queria falar. Essa é a parte que eu amo. A avaliação neuropsicológica, ela vai vir com esse intuito da gente fazer uma investigação cognitiva. Então, é algo mais voltado realmente para essa parte cognitiva, de neurodesenvolvimento, falando nessa área de crianças, adolescentes aí, porque tem o campo da neuropsicologia para idosos também, que vai trabalhar demência e outras áreas. Mas eu não domino tanto essa parte do idoso. E é um campo que está crescendo muito, viu? Caso vocês tenham interesse. Está crescendo bastante. Vamos saber. E o intuito da avaliação neuropsicológica, como que ela funciona, o intuito é a gente conseguir traçar o caminho para trabalhar com a criança. Eu sempre costumo falar para os pais que a avaliação neuropsicológica, ela não vai resolver o seu problema. Ela vai encontrar soluções e formas da gente resolver o problema. Então, ela é como se fosse a gente traçar o primeiro caminho ali. Então, através de testes, de instrumentos, até mesmo brincadeira, a gente utiliza muito o olhar clínico também, o lúdico, assim, por meio de brincadeira, não fica preso só a teste. No meu caso, gosto muito de visitar as escolas também, porque é muito importante, porque a gente precisa saber da criança de uma forma global. Converso com os pais, converso com a escola, porque ele convive muito mais nesses ambientes do que comigo na minha clínica, por exemplo. Com adultos, gosto sempre de perguntar questão de como que é no trabalho, se é uma pessoa que sai muito dos empregos, tem gente que leva carteira de trabalho também para mostrar. Então, o sentido é esse, a gente fazer uma investigação cognitiva na vida da pessoa, aplicando testes, trabalhando com algumas brincadeiras, com o lúdico, porque a avaliação neuropsicológica, a gente tem os testes, tem os instrumentos para auxiliar a gente, mas vem muito mais dessa visão nossa, muito mais desse campo. Por exemplo, o autismo, ele não tem um teste específico. A gente tem alguns instrumentos, alguns questionários, mas teste que avalia autista não existe. Não existe. E isso é muito mais de um campo de visão clínica. Você observando, você brincando com a criança ali. Os testes, os resultados também vão te dar esse apoio, que é muito importante. Então, teste, só um momentinho, Gabriela, aproveitar para fazer uma pergunta que eu tenho dúvida também. O diagnóstico de um autista, um TDAH, ele pode ser feito só por um neuropsicólogo ou é uma equipe? Então, costuma-se pelo neuropsicólogo. Eu costumo dividir a avaliação em duas partes, né? A parte quantitativa e a parte qualitativa. A parte quantitativa seriam os testes, a parte numérica, né? Aquilo que nós conseguimos nos respaldar numericamente, né? Que os testes vão nos favorecer a isso. E a parte qualitativa é aquilo que o Elder disse, a visão mesmo do profissional acerca do todo do paciente, né? Aí entra a qualidade de vida, rotina, né? Família, escola, faculdade, caso faça, porque tá tendo muito diagnóstico de tardio, né? De autismo, muito mesmo.
Então, engloba o todo, nessas duas partes. E isso, né, se dá, assim, algo ainda que é um único nosso ainda, o que o CRP ainda está conseguindo manter, que é nosso, é essa avaliação. Porque eu já vi do alguns psicólogo. questionamentos de algumas pessoas falarem, olha, não é só psicólogo, tem que ter laudo psiquiátrico também. Não, tanto que para comprar, né, os testes e tudo mais, você compra somente com o seu CRP, com o número do seu CRP. Estão lutando para tirar isso, mas se tudo der certo, não vai acontecer. Sim, você ia concluir alguma coisa anterior do que ele estava falando? Não sei se você já completou agora. Não, completei. Completou? Obrigada. Tem mais uma pergunta, não tem, Gardênia? Sim, meu nome é Gardênia, sou estudante de psicologia. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui sobre, depois da avaliação, como que funciona a terapia e a reabilitação? Certo. Vou responder a sua pergunta e eu vou pegar um pouquinho do que você falou também, porque, assim, alguns planos de saúde, algumas que ofertam essas terapias, porque está crescendo bastante também os planos de saúde ofertando acompanhamento ABA, precisa da avaliação neuropsicológica e do psiquiatra também. Então, para alguns casos, a gente vai trabalhar junto com o psiquiatra ali, certo? Mas, na maioria dos casos, quem vai dar o laudo realmente mesmo verídico, validado, vai ser o neuropsicólogo, porque hoje os psiquiatras estão reconhecendo muito mais o nosso campo, abrindo isso pra gente. Então, assim, a pessoa chega falando, tenho TDAH, quero uma medicação, aí o psiquiatra vai e pede pra gente fazer uma avaliação. Então, geralmente está trabalhando em conjunto nesse sentido. Após a avaliação, né? Depois que a gente já tem um caminho traçado, os encaminhamentos, quais são os pontos fortes do paciente, quais são os pontos que a gente tem que desenvolver também, né? Aí a gente vai focar nisso, a gente vai fazer um trabalho personalizado para o paciente nesse sentido, assim, TDAH, autismo, cada um vai ter o seu formato de trabalhar, de se desenvolver. Nenhum TDAH é igual ao outro, nenhum autista é igual ao outro, por isso que a gente fala personalizado nesse sentido. Se apareceu mais dificuldade de atenção dividida, por exemplo, então a gente vai colocar mais atividades que vão desenvolver essa capacidade. Se aparecer um pouquinho de dificuldade de socialização, o que é da socialização que apareceu o problema? Qual aspecto da socialização? É a percepção social? É a adaptação social? A gente vai montar atividades, dinâmicas para a gente trabalhar isso com eles. Eu acho interessante também ressaltar, Helder, que é importante a gente ter, assim, também nesse olhar profissional de que, na maioria das vezes, um transtorno ele não vem sozinho, né? Ele sempre tem uma comorbidade. Então, na maioria das vezes, um autista vem com TDAH, né? O autismo vem com TDAH, ou o autismo vem com DI, o que dificulta mais esse prognóstico, né? Traçar esse acompanhamento personalizado que o Helder disse, né? Para a reabilitação dele, para que a gente consiga proporcionar a ele uma vida o mais normal possível. Então, ter isso em mente também, né? E o auxílio do acompanhamento, além do terapêutico, medicamentoso. Que isso também é muito importante. E, às vezes, as famílias têm muita resistência nessa parte, né? Do medicamento. Lógico, em alguns quesitos eu também sou contra, né? Porque às vezes a gente pensa que vai ajudar e atrapalha o processo, né? Porque a medicação ela vai direto ali no sistema nervoso central, que é um dos responsáveis ali pelo processo das sinapses para o cérebro. Então, pode ser que interfira nisso, né? E aí mate esse processo das sinapses. Mas, lógico, tem que ser muito bem avaliado. E essa parceria que está surgindo agora, né, entre neuropsicólogos e psiquiatras, tem favorecido muito a nós também nesse prognóstico do paciente, né? E sobre telas, qual que é a influência que tem sobre o autismo, TDAH? Você quer falar? Pode falar, eu complemento. Você estava falando. Então, né, isso não é um fator, né, que vai determinar, por exemplo, se a criança vai ser autista ou não, ou vai ter o TDAH ou não.
Porque esses são transtornos do neurodesenvolvimento, a criança nasce com ele. Mas lógico, né, isso pode ser um fator assim que vai piorar o prognóstico da criança, né, que vai atrofiar, assim, vamos dizer, o desenvolvimento dela, né, que é muito prejudicial, na verdade. Então, por exemplo, se a criança é nível 1 de suporte no autismo, pode ser que ela passe lá para o nível 3, né, que é o mais severo. Entendo. Pelo uso excessivo de telas, né, mas isso não vai fazer com que a criança seja autista ou não, o uso de telas em excesso. Inclusive, todo lugar que eu vou, eu falo que nem tudo é TDAH justamente por isso. Porque, assim, depois que surgiu essa discussão de telas, estudos e tudo, a gente está percebendo e é nítido que traz muito prejuízo. Até crianças típicas estão tendo prejuízo e estão chegando para fazer uma avaliação, que é um processo caro, é um processo muito burocrático, porque estão confundindo e realmente até a gente chega a se confundir em alguns momentos, porque assim, é tão grande as consequências que o uso de tela desenfreado gera nas crianças que parecem realmente que as crianças têm TDAH. Sim. Chega a ser confuso mesmo. Dificuldade de atenção, ansiedade, hiperatividade. Essas redes sociais que surgiram na pandemia, né? Baixo tipo o TikTok. De frustração, né? Sim. Igual o TikTok, que surgiu, bombou na pandemia aí. Dificultou muito o nosso processo aí da gente conseguir se concentrar um pouquinho mais, porque os vídeos são curtos, você enjoou, você rola pra cima e você nem chega no final de um vídeo de 30 segundos. É verdade. Então, tudo isso prejudica. Até o limiar de frustração também prejudica bastante, você vai ficando mais impaciente. E as pessoas... Irritado, né? É porque é uma overdose de vício estímulos, mesmo, né? A criança está viciada, realmente. Uhum. Tem uma configuração no TikTok que você coloca para ele rolar automaticamente, mas assim, ninguém coloca isso porque a dopamina ela é liberada quando você tá lá passando o dedinho, sabe? Uhum. Gente, Até a gente mesmo, né? não só a criança, né? Sim. E agora você pensa, o adulto também, mas agora você pensa uma criança que já é atípica. Isso, igual você falou, deve agravar, né, esse prognóstico. E é interessante que aconteceu um caso comigo lá na clínica recente, que eu me frustrei de tal maneira que quase que eu não me consigo recompor. Eu estava passando, né, um paciente meu, nível 2 de suporte, para uma nova psicóloga que chegou na clínica. E eu estava passando para ela, fazendo essa transição, fazendo fechamento de ciclo comigo e passando para ela o paciente. E aí, tem 3 meses que ele está comigo, né? Desde quando descobriu, né? Ele recebeu o diagnóstico, os pais já procuraram e começou a intervenção. E assim, foi muito difícil. Eu suei para fazer o vínculo com esse paciente, né? Eu fui no hiperfoco dele, nada, né? Que era planetas, nada. Eu quase me vesti de planeta e nada. A mãe tinha que entrar toda vez, né? Era com a porta aberta, que ele não gosta de ambiente com a porta fechada. E assim, foi passinho de formiguinha, né? Primeiro saiu a mãe do consultório, depois, né, comecei a perguntar, posso fechar a porta? Tia Gabi vai fechar só um pouquinho, tá bom? E aí até fechar a porta toda. E aí, por fim, ele já entrava, né? Nem dava tchau pra mãe. Eu que tinha que parar ele e falar, opa, peraí. Espero eu te chamar pra gente entrar, despede da sua mãe pra gente entrar pro consultório. E aí ia. E aí fui fazer, né, essa transição para outra psicóloga, para sair para outra psicóloga. E aí fiquei uma sessão com ela, ele tinha 2 sessões seguidas. Deixei uma sessão com ela, né, para eles, porque tudo ele remetia a mim na sessão. Falei, então eu vou sair de cena para ele conseguir já pegar a imagem dela. E aí eu saí, no finalzinho eu cheguei, né, para perguntar como é que foi e tudo mais, fazer aquele breve raporte ali. E aí ele olhou para mim e ele, não quero ir embora. Eu falei, o que aconteceu? E aí eu falei assim, fulano, e aí, o que aconteceu? Fala aqui pra tia Gabi, você nunca teve esse comportamento. Você sabe que a gente tem um horário pra começar e pra terminar, que agora a tia Gabi tem outra criança para brincar. Você sabe muito bem disso. Desde o começo eu sempre falo isso pra você. E ele, não quero ir. Não quero ir. Aí ele foi lá pro canto. Eu falei assim, você quer falar pra mim o que tá acontecendo? Por que você tá assim? E ele, não. Eu falei assim, então a sua mãe tá ali na recepção. Você quer que eu chame a sua mãe pra você falar pra ela, então, já que você não quer falar pra tia Gabi? E ele,
É porque eu não joguei nada, meu tempo foi muito curto. Aí a hora eu peguei, eu não consegui disfarçar, né? Aí eu olhei assim pra profissional, falei, o que aconteceu? Você deu o celular pra ele? E ela, sim, é um joguinho terapêutico que eu tenho no celular. Falei assim, não, aqui na clínica a gente nunca fez isso. Nunca. Eu falei, e a mãe dele, na casa dele, não dá a tela pra ele. E aí como é que o profissional vai lá e faz isso? Uma vez. O menino, ele desorganizou de tal maneira, eu nunca entreguei uma criança desorganizada para os pais. A esse ponto, ele chorava, assim, a mãe teve que entrar no consultório para pegar ele foi embora chorando mesmo. Tudo por causa porque da ele tela. queria jogar mais. Nossa. E foram 20 minutos. Olha como que a coisa é potente, o uso de telas. A tendência é isso aumentar, né? Que até a nossa última pergunta, você vai fazer, né, Edna? É a Ellen? É porque a nossa última pergunta, né? Encaixa nisso, que é... Eu queria encaixar uma pergunta. Qual é o principal sintomas de um autista? Qual é? Aí o DSM fala alguns, né? Teve mudança agora, né? Mas umas o leves. principal, assim, é o atraso de fala. A gente vai avaliar muito desde o histórico infantil, do infantil, desde o histórico lá do nascimento, igual a gente falou um pouquinho. Geralmente, a criança vai apresentar um atraso no desenvolvimento, pode ser questão de fala, pode ser questão motora também, ou aquela criança que estava até nesse período de desenvolvimento muito bem, estava aprendendo a falar e do nada para. Regride. Também é muito comum. Questão social no TEA é o que é mais nítido também da gente conseguir avaliar. Então, aquela criança, geralmente, que não tem dificuldade de se relacionar socialmente, aquela criança mais quieta, mas você percebe que não olha para você ou para os amiguinhos quando vai brincar. É uma criança... A gente não está falando de timidez, a gente está falando de um comportamento que é característico atípico, né? Isso, do TEA. É um quadro de comportamento, assim, que a gente consegue observar que não é que não tem serventia, mas não tem função o comportamento. Você olha para uma criança de 2 anos emitindo tal comportamento, você consegue enxergar em todas as crianças dessa faixa etária que o comportamento tem um sentido, né? Numa criança atípica, ela faz o comportamento por fazer, não tem sentido nenhum, não tem finalidade nenhuma aquele comportamento. As estereotipias também, coisas são muito claras, muito nítidas. Sempre vai ter alguma ali, mesmo que sutil. Estereotipia é um comportamento que a gente considera um pouco estranho, assim, diferente, e que ele repete várias vezes. Geralmente esse comportamento é para ele se regular emocionalmente. Vai para além de você ficar balançando a perna porque tá ansioso, tá? É algo no sentido de balançar as mãos quando você tá nervoso. Tem criança que se morde. Comportamentos, assim, fora do padrão que ele vai utilizar para ele tentar se regular emocionalmente. Aí cada criança, cada pessoa vai ter o seu específico, vai ter o seu próprio. Entendi. Sensibilidade, né? A sensibilidade. Auditiva. Paladar também, aquela criança que tem uma restrição alimentar muito grande, porque ela não gosta, assim, tem casos de criança que só comem salsicha, e ela não consegue comer nada, a mãe não consegue dar nada, e isso é trabalhado também na terapia, com a nutricionista, com a nutróloga também junto, com a TO. Porque tem uma questão aí de paladar também. A gente fala da restrição, nem é restrição, né? Qual que é a seletividade? Seletividade alimentar, isso. Da criança ser Posso muito fazer uma selectiva. pergunta antes, tá? Como que funciona a divisão de graus do autismo? A gente sabe que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, mas como que foi feita essa divisão? Boa pergunta. Você ou eu? Você Ímpar. sorriu assim de você. Ímpar. Tá. O TEA, ele é um transtorno do espectro autista. Antes, a gente tinha alguns transtornos separados, que era o Asperger e tudo mais. Hoje, não. Hoje, a gente tem um espectro. Então, é tudo... vários transtornos, entre aspas, dentro desse espectro, transtorno do espectro autista. Os níveis, ele vai vir no sentido de suporte, da quantidade que a gente tem que ajudar aquela pessoa. Então, de o nível dependência, de né? dependência, isso.
No nível 1 de suporte, ele vai ter um pouco menos de dependência, vai ser aquela pessoa que, quando muito bem trabalhada, a gente vai conseguir desenvolver muito bem, vai ficar no limiar ali, no SRS 2, vai ficar naquele limiar ali entre... A gente odeia essa nomenclatura, mas normal e o nível 1, tá? Dentro da normalidade, o nível 1. O nível 2 de suporte vai ser uma pessoa que vai precisar um pouquinho mais de suporte do que o nível 1. O nível 3 vai precisar muito mais de suporte. Então, geralmente, nível 3 são as crianças não verbais, aquelas crianças que têm estereotipias muito fortes, bem comprometido cognitivamente. A agressividade também, ela entra ali no 3. Depende do nível de agressividade. Geralmente vai entrar, assim, como uma das características. Para a gente visualizar isso melhor, assim, na prática, por exemplo, né? O nível 1, o que é mais comprometido ali mesmo é a socialização. A pessoa até quer, mas ela não consegue, né? O cognitivo dela é totalmente preservado. E, na verdade, né, muitos do nível 1 têm o QI acima da média. Eu tenho paciente, né, que o bichinho, assim, se eu não ficar com o pezinho na frente, ele me leva na terapia embora. Porque é extremamente inteligente. Eu tenho um paciente de 8 anos de idade que ele me ensinou a calcular a massa de um buraco negro. Que assim, isso, Sheldon. E pra ele é a coisa mais natural. Pra ele é normal. E eu, gente, Sheldon, como assim? Até vocês, senhora, que vocês se surpreendem, né? Sim. Com os próprios pacientes de vocês. Eu pergunto, de onde você tirou isso, menina? Ele vai, tia, como assim? Coisa mais simples. Porque é uma criança. Aí você já olha assim... Como assim? Mas o nível 2 de suporte, por exemplo... só um minutinho. O nível 2 de suporte, por exemplo, né? Às vezes ele até tem o cognitivo um pouco preservado, ele vai apresentar uma dificuldade maior, né, ali nas funções executivas, para reter essa informação e conseguir executar na prática. Mas a dependência dele é muito grande. Eu vou finalizar com a última pergunta para vocês. Como vocês veem o futuro da neuropsicologia? Pode começar. Eu vejo como o maior campo de atuação dentro da psicologia hoje. Porque, assim, nunca se teve tanto diagnósticos, né? Lógico, alguns... É até bom que a gente também perceba como esses diagnósticos estão sendo feitos, né? Porque como é uma área que está crescendo muito, então, às vezes, tem muitos profissionais que estão indo mais pela remuneração, né? Porque uma avaliação aí, hoje, às vezes, gira em torno de 3, 4, 5, vai depender do profissional. Então, é uma área que está chamando muito, né, por conta da remuneração. Mas a gente tem que perceber que esse diagnóstico, ele vai, né, ali permear a vida daquele paciente toda. A partir daquele diagnóstico. Então, prestar muita atenção, né, nesse ponto. Mas eu vejo como, hoje em dia, o ramo da neuropsicologia um dos mais fortes dentro da psicologia, até por conta dessa crescente aí, né, dos transtornos, porque nunca se viveu tão mal como está se vivendo agora, com tantos maus hábitos, né, isso tudo interfere nas gestações aí, nos bebês que estão nascendo, né. Tem estudos que já apontam a cada 44 crianças que nascem, um é autista. Então, se agora está muito, daqui 10 anos vai ser mais ainda. Então, é um campo, assim, que não vai faltar trabalho. É uma área que vai só expandir, né? Mas cada vez mais. Pós-pandemia, a psicologia, de uma forma geral, deu um boom muito grande. E acho que as pessoas perceberam que cuidar da saúde mental é muito importante, assim. Eu acho que a pandemia, ela veio um pouco para conscientizar também, de certa forma, essa questão da saúde mental. As pessoas começaram a tomar mais cuidado, começaram a observar um pouco mais nesse sentido. Por isso que tem crescido muito. Sim, e não só a parte da questão, né, das crianças, quando a gente fala de terapia infantil, não só a parte das crianças atípicas, mas também as crianças típicas, né? No quesito emocional, os pais agora estão tendo um olhar mais atento, né? Essa questão emocional das crianças, estão procurando mais cedo. Então, realmente, assim, é um ramo... A psicologia no global mesmo, que vai
cada vez mais para cima. Não é à toa que todo mundo quer roubar um pouquinho aí da nossa área. Há muito tempo atrás a gente já ouvia falar também, psicologia é a profissão do futuro. E parece que a gente já chegou lá mesmo, porque além dos psicólogos, tem esses outros terapeutas que não são graduados, tem os coaches que estão aí ajudando ou não muitas pessoas, né? E tá tendo muito mais preocupação com a saúde mental hoje em dia, dá para perceber. E também de pessoas interessadas a ter essa profissão, porque a nossa sala mesmo de primeiro período, no primeiro dia de aula, teve que ser dividida, porque tinha mais de 100 alunos matriculados, porque um monte de gente resolveu ser psicólogo. Sim. Desculpa aí, gente. Mas persistam, viu? Porque não é fácil. No meio do caminho, muitos ficam. Sim. Sim, Muitos pretendemos e vamos nos inspirar em Persistam. vocês. Muito obrigada. Foi muito Vocês têm- bom essa conversa, inspiradora. Vocês têm mais alguma coisa a perguntar, meninas? Por mim tá tudo certo. Vocês querem acrescentar Na verdade, mais eu alguma tenho coisa? muita pergunta. Eu também, mas o tempo é marcado, é corrido. Gente, queria muito ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês depois, fora também, pra gente Gostaria conversar um muito pouquinho, também. saber o que vocês acham da psicologia também, tá? Porque eu acho que é uma troca, né? Sim. Sim, a gente ficou muito E feliz. nessa troca a gente aprende, né? Cada vez mais. Sim, a gente realmente foi uma honra para nós receber vocês. Eu sei que aqui vocês falaram um pouquinho sobre essa área da neuropsicologia, né? Que ainda tem muito mais, mas sim, nós vamos ter mais encontros. Quem sabe mais uma gravação de podcast, talvez de uma maneira um pouco mais profissional, que a nossa primeira vez nos perdoe. Foi ótimo, foi excelente. Espero ter realmente ajudado vocês com alguma coisa, porque quando a gente fala, a gente ensina, a gente aprende também, né? Sim. Mas no mais, a gente tem muito a agradecer vocês mesmo por isso. E agradecer também ao professor Leonardo, que nos deu esse tema, a gente ficou muito feliz. E agradecer também a todos que ficaram aqui até o momento.